Queridos, nossos avisos, tem muitos irmãos ainda viajando de férias, e no próximo domingo, no horário da Escola Bíblica Dominical, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária para prestação de contas. Esta Assembleia, que acontece uma vez só por ano, no mês de janeiro. Então, peço aos líderes dos ministérios que estejam preparando os relatórios para apresentar aqui. Cada ministério terá uns 5 minutinhos para vir aqui à frente e falar como foi o ano de 2022. Gostaria que você participasse das assembleias. Você que não é membro da igreja, você também pode participar, pode assistir a nossa assembleia, até mesmo para conhecer melhor o funcionamento da nossa igreja. Depois, já a partir do primeiro domingo de fevereiro, nós voltamos com a escola bíblica funcionando normalmente com todas as salas. E eu peço que você seja um motivador para os demais irmãos a participar firme desse momento da nossa escola bíblica dominical. Ontem nós tivemos o dia todo um treinamento sobre escola bíblica dominical com o reverendo Wilson Emerick. Ele está aqui para dar um treinamento para os professores do Samaritano, amanhã, segunda e terça-feira. Então, ontem ele deu esse treinamento para nós, treinamento longo, começou 8 da manhã, terminou 5 da tarde, e eu fiquei muito feliz de perceber que a nossa igreja está no caminho certo. Ele insistiu na questão de ter um currículo sequencial para a escola bíblica dominical, coisa que nem todas as igrejas têm, mas a nossa tem. Nós temos um currículo para as crianças, né, onde elas vão crescendo no conhecimento do Senhor, e também temos um currículo para os jovens e adultos, onde você também vai tendo um aprendizado sequencial. E a nossa insistência aqui é que você passe por todas essas salas na sequência, para que você possa, então, ter esse conhecimento mais amplo. Nós estaremos divulgando nessas 2 semanas mais a respeito do conteúdo da nossa escola bíblica dominical. Ok, então vamos ao nosso estudo. As crianças terão, o momento delas também. Que Deus abençoe vocês. Só um instante que eu vou ligar meu notebook aqui. Temos uma dificuldade com a questão da claridade, né? Durante o dia não fica muito visível para vocês, mas por isso mesmo eu pedi gelou o coração, né? Eu pedi para gravarem, para poder disponibilizar para aqueles que desejarem ver novamente, e para os que não tiveram oportunidade de ver, poder assistir depois. Atendendo ao Luiz Fernando, falar sobre a mordomia
cristã. O que é a mordomia cristã, né? Quando nós pensamos a respeito de alguns temas que são bem comuns ao nosso entendimento, né? Mas a mordomia não é muito falada no nosso meio. Mas o que é um mordomo? O mordomo é aquele que cuida das coisas do seu senhor. Ele é um administrador, ele é um dispenseiro. Ele é aquele que está ao cuidado dos recursos do seu senhor. Nós talvez não tenhamos muito esse costume aqui no Brasil, mas já houve nos tempos antigos, né, na época do Império principalmente. Então sempre havia aquele funcionário maior que controlava os demais e controlava os recursos do senhor ali na casa e na administração dos negócios. Então essa é a ideia da mordomia cristã, de que nós somos os servos e nós temos um senhor. E nós, então, estamos cuidando daquilo que pertence a ele. Então, mordomia cristã é o fato de que nós estamos cuidando de algo que não nos pertence, que pertence ao Senhor. E dentro disso nós podemos olhar vários aspectos. A mordomia da alma, do corpo, da família, do tempo, do trabalho, das finanças, da igreja local, além de outras ainda. E eu vou passar por esses tópicos aqui. O estudo é um pouco longo, eu estou com um bom tempo aqui e espero conseguir fechar dentro desse tempo nosso. Então veja que não é apenas um detalhe na nossa vida, mas todos. A pergunta seria: o que é que você tem que realmente seja seu, não é de Deus? Nós que somos cristãos, nós entendemos que tudo que somos, que temos, pertence ao Senhor e não a nós mesmos. Ele é o Criador, nós somos as criaturas, fomos criados por Ele. Então, nos colocamos ao serviço dele, porque o fato dele ter nos criado, e o fato dele ter nos libertado, porque estávamos como escravos do pecado e ele nos comprou. A figura da remissão, da salvação em Jesus Cristo, como sendo ele pagando um preço de sangue, para nos livrar da morte, do pecado e nos trazer para si. Passamos a pertencer a Ele. Deixamos de pertencer ao diabo, deixamos de pertencer às trevas, ao mundo e passamos a pertencer ao Senhor. E já falei tantas vezes na igreja que pertencer ao Senhor, ser servo do Senhor, e essa palavra servo tem também um aspecto do escravo, daquele que pertence. Então sou escravo de Deus? Se você pensar no aspecto de que você pertence a Ele, sim. Agora, se você pensar no aspecto da memória triste que a escravidão traz sobre nós, quando a gente fala de escravidão, a gente traz lembranças ruins do tempo em que havia escravidão e como aqueles que eram escravos eram maltratados. Então, não é nesse sentido, mas no sentido de pertencer,
de ser propriedade. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, pertencemos a Ele. Ele é o Senhor e nós somos os servos. E aí nós administramos. E quando pensamos, por exemplo, e já entrando aqui no primeiro tópico, né? Mas só antes disso, antes de entrar no primeiro tópico, só alguma descrição que eu coloquei aqui. Por exemplo, em Lucas, capítulo 12, verso 42 e 43, disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier rachar, ele fazendo assim. Então o mordomo, ele está junto ali, cuidando das coisas do Senhor, e o Senhor confiou nesse caso aqui uma tarefa a ele. E isso traz a verdade prática sobre nós, que Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e dos bens espirituais. Por isso sejamos vigilantes, zelosos, porque em breve ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Este fato que não pode nos fugir à mente, de que o Senhor irá nos chamar, que haverá sim uma prestação de contas. Creio eu que muitas pessoas que não levam a sério a fé, que não levam a sério o seu testemunho, que às vezes têm práticas contrárias à vontade de Deus, é porque perdem de vista isso, que haverá essa prestação de contas. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, servir com alegria, mas servir com temor também, sabendo que de tudo iremos prestar contas ao Senhor. A passagem completa está aqui, de Lucas, do capítulo 12, mas eu não vou me deter muito aqui, porque não é um sermão, é um estudo bíblico. Então, mordomo, do latim majordomo, que significa o criado maior da casa, o administrador dos bens de uma casa, o ecônomo, é aquele que está cuidando das coisas da casa do Senhor. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus, estamos administrando. Talvez você não tenha tanta responsabilidade como a de um pastor, que estou administrando, além das minhas coisas particulares, administrando a casa do Senhor. Talvez você não tenha tanto quanto a de um presbítero, de um diácono, de um líder de ministério, mas por isso é que eu coloquei os tópicos aqui que são relativos à nossa própria vida em particular. Porque todos nós estamos administrando algo. Quando falamos da mordomia do tempo, cada um administra o seu tempo. Da mordomia do corpo, cada um administra o seu corpo, a sua vida, o que faz, o que não faz. Então, sim, todos nós estamos administrando algo que Deus nos deu. A mordomia, então, significa um cargo, um ofício do mordomo, mordomato. A sua origem está no termo grego da oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos, como na parábola do mordomo infiel. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. E então, a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, as nossas faculdades espirituais, emocionais e física são o objeto da mordomia cristã. Essa mordomia está ligada diretamente ao ensino da palavra
de Deus. Então, falando primeiramente sobre a mordomia da alma. Embora a Bíblia veja o homem como uma totalidade, ela também reconhece o ser humano como possuindo dois lados, um físico e um não físico, a alma e o espírito. Existe uma discussão no meio evangélico a respeito disso, dicotomia ou tricotomia. Os defensores da tricotomia acreditam que o ser humano possui corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte material, o espírito é essa parte espiritual que Deus nos deu, e a alma está relacionada aos sentimentos e pensamentos. De outro lado, os dicotomistas, como eu, creem que alma e espírito se referem na Bíblia à mesma questão. A Bíblia, ao falar da nossa parte espiritual, ela por vezes vai mencionar a respeito do termo alma e às vezes a respeito do termo espírito. É complicado, é difícil enxergar uma tricotomia na Bíblia falando a respeito do ser humano. Mas no pensamento mais atual, os teólogos têm evitado até essa questão de fazer uma separação entre a parte física e a parte não física do ser humano, porque a Bíblia nos olha como um todo. Aliás, esse pensamento, essa dicotomia gerou, em algumas épocas da igreja cristã, um pecado terrível, ao ponto de alguns gnósticos admitirem a seguinte ideia: bom, o que Deus olha para mim é o meu espírito, é essa parte espiritual. Então eu preciso estar bem com Deus espiritualmente, mas a carne para nada serve. Então não importa o que eu faço com o meu corpo, mas sim o que eu faço com a minha alma. E baseado nisso, eles se entregavam aos pecados, como a questão sexual. Achavam que não tinha problema levar uma vida promíscua, porque o que importava é ele estar bem espiritualmente. Parece que ainda tem alguns por aí desse jeito. Pois bem, sim. 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 Vamos chegar lá agora. Primeiro vou falar da mordomia da alma e depois falar da mordomia do corpo. Mas é isso mesmo. Por sermos criados por Deus para viver eternamente, isso gera uma responsabilidade, não apenas com o que vivemos ontem, hoje e amanhã, mas com o que viveremos eternamente. Então, a mordomia da alma aponta para isso, o fato que nós temos que cuidar da nossa espiritualidade. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne milita, luta contra o espírito contra a carne, são opostos entre si. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É uma exortação fortíssima para que cuidemos da nossa alma, da nossa parte espiritual. Poder e viver a comunhão com o Senhor, fugir da impureza, fugir daquilo que é pecaminoso, daquilo que
machuca, que fere, que agride a nossa comunhão com o Senhor. Compete a cada um de nós. A ordem é para nós, somos nós que temos que andar no Espírito, ou seja, viver, caminhar segundo a vontade de Deus. É isso que significa andar no Espírito, é andar segundo a vontade do Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E quem tem que fazer isso é eu, sou eu. Ninguém vai fazer isso por mim, quem tem que fazer é você. Ninguém vai fazer por você. É responsabilidade de cada um de nós. E o bom mordomo, ele cuida da sua alma, ele cuida da sua vida com Deus, da sua santidade. Então somos exortados primeiramente nesse aspecto, da espiritualidade, da adoração ao Senhor. João 4:23, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É um chamado a essa adoração genuína, verdadeira, para cada um de nós. E quando nós falamos em adoração, é bom que se diga que a adoração, no termo mais profundo das Escrituras, significa tudo aquilo que vivemos. Não estamos falando de vir à igreja, cultuar, muito menos de cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com os nossos cânticos. Adoração não é apenas isso, adoração é tudo que você faz. Se você é uma boa pessoa, se você é um bom trabalhador, se você age corretamente dentro da sua família, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, você está adorando ao Senhor, fazendo aquilo que é o certo, segundo a palavra de Deus. A partir do momento que começamos a fazer o que é errado, a nossa adoração fica infrutífera, e a nossa espiritualidade começa a entrar em declínio. Então, alguns aspectos práticos, né? A oração, leitura bíblica, santidade, o nosso culto a Deus, o cumprimento da nossa missão, tudo isso faz parte da mordomia da alma, cuidar dessa parte espiritual que nos envolve. O mundo não se preocupa com a espiritualidade, mas nós sim. Em como estamos vivendo, se estamos agradando a Deus ou não. Faz parte da nossa prática espiritual orar constantemente, ler a Bíblia constantemente, levar uma vida de santidade, fugindo do pecado, nos ajuntarmos para cultuar o Senhor e cumprirmos a nossa missão, pregando o Evangelho. Andando em espírito, o crente deve procurar andar em espírito, ou seja, na submissão ao Espírito Santo. Diz o texto, já mencionei, né? Andai no espírito. Há uma luta interior entre a carne e o espírito, mas uma vez guiados pelo Espírito Santo, não estamos mais na escravidão da carne. Então, precisamos realmente viver essa realidade de forma mais profunda. Queridos, não há como, tudo começa aqui, na nossa dedicação ao Senhor. Um outro aspecto, falando então sobre a mordomia do corpo, 1 Coríntios 6,19, o que o Ivan Darini mencionou. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados.
por um alto preço. Nós sabemos o preço, foi o preço de sangue, a morte de Cristo. E o texto diz que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Como isso é possível? Aqui em 1 Coríntios 6, ele fala mais especificamente a respeito da prostituição, não se entregar aos pecados que envolvem esta questão sexual, mas temos alguns outros aspectos. A maravilhosa formação do corpo foi uma obra maravilhosa. Lá no Gênesis nós observamos Deus criando o ser humano. Criou do pó da terra, soprou o fôlego de vida. Diz o texto que nos fez segundo a imagem e semelhança dele. Somos parecidos com ele. Refletimos alguns aspectos dele. É algo tão fantástico que vai além da nossa capacidade de entendimento, de raciocinar, da nossa lógica humana. Por isso mesmo, tantas pessoas têm dificuldade em crer nisso. Acham que é historinha, inventada, uma fábula. Preferem acreditar que tudo surgiu de uma grande explosão cósmica, o Big Bang, e que a evolução foi transformando micro-organismos em primatas, e esses primatas se transformaram num ser humano ativo, pensante. Eu acho que tem que ter muita fé para acreditar nisso, na teoria do evolucionismo. Tudo surgiu de uma explosão. Ora, para que haja uma explosão tem que ter elementos. De onde surgiu os elementos que provocou a explosão? Onde está o princípio de tudo? Muito difícil acreditar nisso. Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo, a prostituição, fornicação, vícios, maus tratos, etc. A mordomia do corpo tem muito a ver com isso, com o cuidado no nosso próprio corpo. E todos nós temos dificuldades com isso, e eu não sou exceção. Eu tenho uma luta para poder fazer atividade física. Ah, pastor, mas você é magrinho. Mas os magros também sofrem, né? Muita gente magra aí com colesterol alto, muita gente magra aí com dificuldades físicas. Então, a questão não é só o peso na balança, há uma série de fatores embutidos nisso. E veja, o corpo que você tem foi dado por Deus. A maioria de nós não gostamos do nosso corpo, né? Eu confesso que quando eu era bem jovenzinho, eu tinha muitos complexos. Magro demais, 50 e poucos quilos. Branco demais. Eu queria ser forte, moreno, saradão. É assim que falam por aí, né? Então foi difícil, até que a Adriana teve misericórdia de mim e aí me libertou dos meus complexos. Mas parece que a gente fica nessa eterna insatisfação com o nosso corpo. Eu queria dizer, meu querido, minha querida, que foi Deus que te fez assim. Tá? Se tiver que reclamar, vai reclamar para ele. Por que que o Senhor me fizeste assim? Foi ele que fez. Agora nós temos que cuidar. Tá? Assim como você cuida bem do seu smartphone, tomando cuidado para ele não cair, colocando a película protetora,
É, você tem que cuidar do seu corpo. Então, muita atenção quanto a isso. Não é só a questão do pecado, é a questão da saúde também. É, tomar cuidado com os vícios. É uma pessoa que fuma, ela tem que entender o mal que ela está fazendo para o seu corpo. Pessoa que toma Coca-Cola, imagina, como é que toma uma Coca-Cola, meu Deus? Ah, já estou vendo uns torcendo o nariz para mim. Ah, de vez em quando eu tomo também, viu? 3. A santificação do corpo é o ponto fundamental na mordomia do corpo. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem vida santa, ninguém vai ver a Deus, sim, porque Deus nos chama para uma vida de obediência, de santidade junto a Ele. A mordomia do corpo, então, ela é um mandamento bíblico. É bíblico isso. Nosso corpo é criado, redimido e habitado por Deus. Logo, a sua finalidade principal é glorificar a Deus. Nós não glorificamos a Deus só espiritualmente, orando, lendo a Bíblia e cantando louvores ao Senhor. Nós glorificamos a Deus quando nós estamos ali malhando. Quando nós vamos no médico, quando nós evitamos aquela comida que a gente sabe que vai provocar um colesterol ou coisas do tipo. Cuide bem do seu corpo. Sim, 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 sim. Aham. É o, é o hedonismo, né? Aqueles que começam a se admirar e se colocar como objeto de da própria adoração, né? Realmente tem que tomar cuidado com os extremos. Será que estamos respeitando os limites do nosso corpo? Provérbios 11:17, olha só. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. É uma crueldade, segundo as Escrituras, o que algumas pessoas fazem com o próprio corpo. Então, cuide da sua saúde. Faça o check-up regularmente. Tinha um presbítero na igreja que eu pastoreava, que ele já estava com 45 anos mais ou menos, com um histórico de infarto na família. Inclusive, eu fui ajudar ele. Ele me ligou um dia de manhãzinha, bem cedinho. Pastor, só pode vir aqui na casa do meu pai? Falei, posso? O que foi? Ele falou, meu pai está morto. O pai dele faleceu dormindo. E ele foi lá, eu cheguei junto com ele, né, e nós estávamos lá com o pai dele morto, e aí deu sequência às questões. Mas ele, com todo esse histórico, ele não ia em médico, de jeito nenhum. E uma pessoa que trabalhou a vida inteira em farmácia, a vida inteira, conhecia bem isso, e se recusava de toda forma, nunca tinha feito um exame de colesterol. Não sei se fez agora, mas eu cansei de falar com ele. Cuide bem da sua saúde. Isso é ser um bom mordomo do seu corpo. Cuide da sua alimentação. Faça atividade física regularmente. Evite todo tipo de vícios. Não preciso ficar aqui dando exemplos de vícios. Todos sabem muito bem. Procure ter descanso. Tem pessoas que
descansam demais, tem outros que descansam de menos. Cuidado com o seu sono. Nós acostumamos a qualquer situação. O ser humano é impressionante, consegue sobreviver em qualquer lugar, nos mais frios aos mais quentes. E tem pessoas que trocam dia pela noite, tem pessoas que vão dormir 2 horas da madrugada, tem pessoas que dormem só 3, 4, 5 horas por noite. Sabe? Cuida do seu descanso. Quando a Bíblia fala do sabá, né, do princípio, Deus trabalhou 6 dias e ao 7º ele descansou. E as pessoas pensam, é o sábado, tem que guardar o sábado. É o princípio do sabá, é o princípio do descanso, que todos nós temos que observar. Cuide da questão emocional, psicológica. É um grande problema hoje em dia. Porque, embora sempre tenha sido, mas nós somos bombardeados com muita informação hoje. Muitas pessoas estão sofrendo emocionalmente por problemas que não fazem parte da história dela. Sofrem por problema dos outros que ela fica assistindo, ouvindo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, assistindo demais, se essas questões não estão gerando problemas emocionais, psicológicos em você. A gente já tem muito problema, não precisa caçar mais problema, não. Ok, até aqui sobre a questão da mordomia do corpo, senão eu vou para o próximo. A mordomia da família. Josué capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Texto bem conhecido, já preguei ele na igreja algumas vezes, que nos mostra a atitude desse homem, dedicando a sua vida ao Senhor e conduzindo a sua família ao Senhor. Não pense que essa responsabilidade está só sobre os homens, essa responsabilidade está sobre todos. Conheço muitas pessoas na igreja, na minha caminhada pastoral, aonde a mulher é quem toma a frente na questão de estar servindo ao Senhor, de estar vindo para a igreja, trazendo os filhos para a igreja. Os maridos são resistentes, mas elas cumprem esse papel de chamar a família para buscar a Deus. E conheço histórias de crianças cujo pai nem mãe vem à igreja, mas aquela criança vem, e aquela criança é a fonte de luz espiritual ali dentro da sua casa. O modelo tradicional de família, queridos, está em ataque. É nítido os movimentos progressistas em relação ao modelo tradicional da família, família constituída de um casal heterossexual, homem, mulher, um casal monogâmico, ou seja, ele é só dela e ela é só dele. Um lar onde tem gênero definido. Menino é menino, menina é menina. Isso está sendo tudo atacado. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A palavra de Deus nos ensina a valorizar a família e mais, deixa clara a missão dos pais de ensinar as crianças no ambiente familiar tradicional.
falando sobre a questão de casamento. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 19: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Casamento é claro para nós e é base da nossa defesa cristã, que Deus chamou um homem e uma mulher para se unirem devidamente regularizado. Não é só para juntar, não é só para ficar morando junto, para fazer união estável, é para fazer casamento de verdade, é para ter postura, coragem de assumir diante da sociedade, diante da igreja, diante de Deus, que eles estão casados. É isso que nós defendemos. A respeito de filhos, Efésios capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Como é precioso aos olhos do Senhor, filhos obedientes aos pais. O texto diz que é o primeiro mandamento com promessa. E eu diria para você, faça isso, e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Então, essa mordomia da família, esse cuidado da família, está sobre cada um de nós. Sobre o marido, sobre a esposa, sobre eles como pai, como mãe, e sobre aqueles que são filhos. Também é requerido deles essa mordomia, esse cuidado da família. Não pense você que é filho, que a responsabilidade da família é só do seu pai e da sua mãe. Não, é sua também. Você tem um papel a desempenhar ali dentro daquele lar. E Deus espera de você que você faça isso, como um bom mordomo. Então, essa família cristã, ela está sobre um constante ataque do relativismo, da banalização, tudo agora é relativo para essa sociedade, a questão da ideologia de gênero, do feminismo, do machismo, da irreverência, da insubordinação, da cultura individualista e assim por diante. Entenda que você precisa cuidar da sua família. Eu já ouvi falar isso, mas eu ainda não fui atrás, mas eu suspeito que não seja verdade, que seja boato. Mas não me admiraria se isso acontecesse por agora ou acontecesse em breve, porque realmente está tendo um ataque muito grande e nós estamos vendo, não apenas no meio católico, mas no próprio meio evangélico, várias pessoas que até então eram admiradas, fazendo propostas semelhantes, de que a Bíblia precisa ser atualizada, de que a Bíblia não é toda ela verdadeira, que tem partes aqui que são só ilustrativas. Então, não me admira esse tipo de situação, porque, na verdade, sempre teve aqueles que procuram denegrir, né, o ensinamento bíblico.
Sim. 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 Sim, sim. Passando para a questão da mordomia do tempo. Só voltando aqui, importante, acho que é importante dizer isso. A função do mordomo é cuidar das coisas de Deus, certo? Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Então, você, como pai, como mãe, você faz tudo que está ao seu alcance em favor do seu casamento, em favor dos seus filhos. Mas lembre-se que não é você que vai resolver todas as coisas. Na figura do mordomo, ele cuida da despensa, ele pega as coisas e distribui. Mas quem coloca as coisas na despensa é o Senhor. É o Senhor quem tem os recursos e coloca para o mordomo administrar. Então, a função do mordomo é administrar bem. A função sua como pai, como mãe, é fazer o melhor para os seus filhos. Agora, nenhum de nós seremos capazes de resolver os problemas dos nossos filhos e muito menos de salvar os nossos filhos. Nossa responsabilidade é educar os nossos filhos, ensinar eles no caminho do Senhor. Mas lembre-se que cada um vai responder por si perante Deus. Então, só deixando isso claro, porque eu sei que é motivo de aflição para muitos pais quando têm os seus filhos afastados do caminho do Senhor. Falando sobre a mordomia do tempo. O tempo é o recurso mais escasso que existe. Não temos como recuperar o tempo perdido. Não tem. Você pode fazer uma coisa que não fez antes, mas isso não significa que você recuperou aquele tempo. Aquilo se perdeu, o que era para ter feito naquela época, você não fez, está fazendo agora. Você está fazendo atrasado. Né? Então, não tem como recuperar nesse sentido. Não tem viagem ao tempo, né? Efésios capítulo 5. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é questão de libertar, de aproveitar, de fazer valer, de usar corretamente. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. O ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda, ele passou a ter seus dias limitados nesta vida. Contudo, existirá eternamente. Nós já ensinamos isso. Todo ser humano foi criado como sendo eterno. Viverá eternamente, ou no céu ou no inferno. Não deixará de existir. Existe um ensino chamado de aniquilacionismo, que não é correto biblicamente, que diz que aqueles que não irão para o céu, eles seriam aniquilados, ou seja, deixariam de existir. Mas e então como que é a questão do inferno, do lago de fogo que a Bíblia diz? Eles argumentam que isso é apenas uma expressão de linguagem, tipo assim, Deus colocou isso só para nos assustar, para nos passar medo. Igual aquele pai que fala assim, não faz isso não, senão eu vou te bater.
Mas o pai não bate, ele fala só para passar medo no filho. Isso não é verdade. Deus não está aqui querendo passar medo em ninguém. A Bíblia nos mostra o que existe, e existe realmente céu e inferno. O tempo, segundo a Bíblia, né, só coloquei a título de curiosidade, o Bereshit, quando Deus fala do princípio, né, como a origem de tudo, o Kairos como sendo o tempo de Deus. Deus está na eternidade, ele tem o seu tempo certo. E temos no hebraico, no Antigo Testamento, Ion, e no grego o Cronos, que significa o tempo, como pode ser medido, contado e definido. Né? Nós contamos aqui, né? Ainda tenho 23 minutos. Então, só para entender, quando a Bíblia fala a respeito de tempo, né, nós temos o tempo como nós conhecemos, temos o tempo de Deus e o princípio de todas as coisas. Quando fala a respeito da mordomia do tempo, é esse remir que fala em Efésios 5, salvar, libertar, usar bem. Quando fala de contar o tempo, né, o salmista fala no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ele não está falando para você contar quantos anos você já viveu, mas no sentido de você fazer um balanço da sua história, da sua vida, e com isso alcançar sabedoria. E também nos traz a Bíblia a ideia da prestação de contas, de que um dia iremos nos apresentar diante de Deus e devemos enxergar isso como uma responsabilidade para nós. Então, como aproveitar melhor o nosso tempo? Como ser um bom mordomo do nosso tempo? Eu gostaria de sugerir o seguinte. Veja, nós estamos ligados a tantas coisas. Tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para trabalho, tempo para os estudos, tempo para cuidar da saúde, tempo para a igreja, tempo para fazer o nosso devocional, ler a Bíblia e orar. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de agenda. Nós precisamos ser mais disciplinados. Você tem uma agenda, você planeja como que vai ser essa sua semana. Hoje é o primeiro dia. Eu começo o meu primeiro dia para o Senhor, eu vou na escola bíblica dominical e vou no culto à noite. Ótimo, excelente. E depois? Qual que é o seu planejamento para o resto da semana? Não sei, pastor. Vamos ver o que vai acontecer. Do jeito que tocar, eu danço. Está errado. Você está sendo um péssimo mordomo do seu tempo. Você tem um planejamento mensal. Né? Olha, esse mês eu vou dedicar tanto aos estudos, vou estudar mais, vou aprender uma coisa nova aqui que eu já queria saber há muito tempo. Vou dedicar aqui, olha, no final desse mês eu vou arrumar aquele negócio lá em casa que está bagunçado. Não olhe para mim assim, não. Ela já me deu uma olhada ali assim. Anual, né? Você já tem um planejamento anual? Mês de janeiro. Mês de janeiro tem que pagar IPVA. Ai, meu Deus. Depois, tal mês, eu vou fazer um treinamento. Tal época, eu vou tirar férias, vou viajar. Um bom mordomo cuida disso. Planeja, organiza as coisas. Então você precisa ser organizado, porque senão você está sendo um mau mordomo, e entenda que isso é espiritual.
Não estou falando de coisa secular, não estou dando uma palestra para empresários, estou falando com crentes. E estou falando do aspecto bíblico, que Deus espera que a gente faça isso, que a gente ponha em ordem as nossas tarefas dia a dia. Falando a respeito de trabalho, Gênesis 2:8, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus criou o universo e o homem e o colocou para ser o mordomo da terra. Deus nos colocou para isso, para cuidar da terra. Quando Deus determinou criar a raça humana, Ele estabeleceu alguns propósitos e parâmetros para um bom relacionamento entre o Criador e a criatura. Esses propósitos e parâmetros são descritos pela Bíblia e por nossa teologia na forma de uma aliança. Deus fez uma aliança com a criatura e estabeleceu pelo menos 3 diferentes mandatos para a humanidade. Eu estou baseando isso aqui no reverendo Mauro Meister, que foi meu professor. Ele fala a respeito do mandato espiritual. O ser humano tinha esse mandato no sentido dele se relacionar com o seu Criador. Então, Deus nos deu essa condição e esse chamado para mantermos um relacionamento com Ele. O mandato social do homem se relacionar em família. Ele cria um homem e uma mulher e manda que eles multipliquem e eles geram filhos. E então nós vivemos dessa forma, em família, em sociedade. E temos o mandato cultural, que é o relacionamento do ser humano com a sociedade. Nós não somos seres isolados, nós não vivemos apenas em família, nós convivemos com outras pessoas e dentro disso temos que lembrar que foi o próprio Deus quem estabeleceu dessa forma. Então, quando pensamos em trabalho, trabalho está envolvido nisso. Trabalho é uma vocação que aparece no Gênesis. Passa por Jesus e é confirmada nos apóstolos. Isso significa que Deus espera que seus filhos trabalhem. Nesse sentido, o trabalho não é fruto do pecado, mas da criação e dádiva de Deus. Essa concepção bíblica muda todo o sentido do trabalho em nossa vida. Eu confesso que por algum tempo eu fui ensinado e transmiti de que o trabalho era uma maldição. O homem pecou e agora você vai trabalhar. Do suor do seu rosto tirará o seu sustento. Então, a maldição para o homem era o trabalho. E a gente cresceu com essa ideia que trabalho é algo ruim. Quem inventou o trabalho? A gente tem aquele pesar no ato de trabalhar. Mas a minha visão já mudou há algum tempo. Trabalho, veja só, nesse sentido aqui, não é fruto do pecado, mas é uma dádiva de Deus. Deus nos criou e nos deu capacidade de produzir, de sermos úteis. Ficar à toa é muito ruim. Todo mundo fica com vontade de ficar à toa. Quando fica, passa 3, 4, 5 dias, já quer fazer alguma coisa. Você sai de férias, vai viajar, né? Chega lá, está todo mundo divertindo, você está inquieto, porque já está querendo voltar para trabalhar. Alguns, né? Não todos. Então, veja só, eu quero mostrar para você a mordomia do trabalho. Ao longo de muito tempo, e amparados no ensinamento apostólico de Efésios 6, os cristãos encararam o trabalho como a oportunidade de servir a Deus diligentemente,
podemos e devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Eu já falei aqui várias vezes. O seu chamado é aquilo que Deus está te direcionando agora. Tá? A sua profissão glorifica a Deus fazendo aquilo. A gente pensou por muito tempo de que para me servir a Deus, eu tinha que abandonar tudo para me tornar um missionário. Na época que o Senhor me chamou para ser pastor, eu fui confrontado. Você quer ser pastor? É para servir a Deus? Porque se for, não precisa. Você pode servir a Deus sem ser pastor. Eu falei, não, eu quero ser pastor porque Deus está me incomodando, não estou resistindo mais. Já resisti uns 3 anos. Então, o trabalho é dádiva, bênção de Deus para nós. E nós temos que fazer o melhor nele para o Senhor. Quando a Bíblia diz, né, servir como para o Senhor, fazer tudo como para o Senhor e não para homens. Não estou fazendo só para ganhar dinheiro, não estou fazendo só porque estão me mandando e eu tenho que obedecer, não, estou fazendo para Deus. O trabalho antes da queda, as 2 primeiras atividades laborais do homem era lavrar e guardar a terra. Antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico, mental, nem doença, e principalmente sem o perigo de morrer. Mas o trabalho após a queda, infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Vem o medo, a maldição, o ser humano passou a conhecer o medo, as doenças. Tem a questão da própria ecologia que foi mudada, as condições ambientais foram transformadas e, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Ou seja, o trabalho só se tornou mais difícil. Antes era mais fácil. Tornou-se desgastante. Quando fala lá, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, não é que ele não trabalhava antes, ele trabalhava, só que era mais fácil. Agora, por conta do pecado dele, ficou mais difícil. Falando a respeito das mordomias das finanças. 1 Timóteo 6, grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O texto diz que alguns se desviaram da fé. Não significa que todo mundo que ganha muito dinheiro, fica rico, vai desviar da fé. Não. Alguns, aqueles que vão colocar o coração naquilo, aqueles que vão amar o dinheiro mais do que a Deus. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Deus é dono de tudo. Tudo que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto os seus habitantes. Então, como que o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. 1 Tessalonicenses, procureis viver quietos e tratar das vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos,
sabe trabalhar honestamente. Vivemos no mundo dos espertos, dos malandros. E eu tenho que falar, né? Os péssimos exemplos que nós temos dos nossos governantes, dos nossos líderes. É difícil, até para mim, como pastor, chegar aqui e falar: sejam honestos, quando a gente tem tantos exemplos de desonestidade. Mas eu digo sim, seja honesto. Trabalhe corretamente. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Nós não vamos seguir os maus exemplos, mas nós vamos seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Fugindo das práticas ilícitas, Provérbios 28:20, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Fugindo da avareza também, a avareza é pecado, queridos. Não seja uma pessoa avarenta, que você lembre da generosidade. Então, mordomia tem a ver com boa administração. Perguntas: como você tem gastado? Você gasta menos do que ganha? Você gasta mais do que ganha? Ou você gasta tudo que ganha? Pastor, gasto tudinho. Não sobra nada, mas também não fico devendo nada. Gasto tudo. Qual que seria o certo? Claro que é gastar menos. É viver dentro da própria realidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Você precisa ter uma certa economia para a hora que for necessário. Ah, pastor, não dá, e nunca vai dar. Alguém me falou um negócio uma vez, e eu ganhava tão pouquinho na época que eu pensei assim, não é bem assim não. Mas é a mais pura verdade. Se você ganhar 10 mil, você vai gastar os 10 mil. Se você ganhar 20 mil, você vai gastar os 20 mil. Se você ganhar 100 mil por mês, você vai gastar os 100 mil. Por isso que a Bíblia diz, olha, quem for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Está falando de outras coisas ali, mas o princípio pode ser aplicado. Se você não é capaz de administrar os R$ 1.000 que você está ganhando, como é que você vai querer ganhar mais? Você acha que porque ganhar mais vai ser fácil? Vai ser mais difícil. Como ficará o sustento da sua família se você perder a sua fonte de renda? Você tem um plano de contingência? Como ficará o sustento da sua família quando você aposentar ou não conseguir trabalhar mais? Eu ainda quero um dia separar um estudo inteirinho aqui, de 1 hora, só para falar sobre isso. Qual é o seu plano de aposentadoria? Principalmente aqueles que são autônomos, né? Como que fica se você quebrou a perna, não está conseguindo trabalhar agora, vai ficar 3 meses sem trabalhar? E se Deus livre, acontecer algum problema que você não consiga mais trabalhar? Tem que parar. Como é que vai ficar o seu sustento, o sustento da sua família? Não. O assunto é bom, né? Não vou conseguir terminar. Mas eu vou insistir um pouquinho mais aqui, porque eu acho esse ponto fundamental. Porque eu tenho visto muitas pessoas sofrendo. Dá um exemplo. Há uns 20 anos atrás,
Há uns 20 anos atrás, a nossa igreja, a IPB, a nível nacional, fez um movimento para ajudar os pastores, orientar os pastores, porque os pastores mais antigos estavam passando muita necessidade. Foram inúmeros os casos de pastores que não chegaram à velhice, aí as igrejas já não queriam mais aquele pastor, porque já estava velho, já não tinha muito pique, né, e coisa e tal, sermões ultrapassados e tal, e dispensavam o pastor, colocavam outro pastor jovem no lugar, e aquele pastor velho já não achava mais campo, e aí ele não tinha uma aposentadoria, ele não tinha um INSS, ele não tinha uma outra fonte de renda, tudo que ele tinha era aquilo, e então passaram a enfrentar dificuldades seríssimas. Eu conheço alguns casos desse jeito, lá da minha região. Pastores que viviam de ajuda para poder se manter. E então a IPB fez esse trabalho na época, e motivado nisso, naquela época, ontem eu estava até conversando com o Daniel ali, pegando uns conselhos de economia, naquela época nós fomos incentivados a fazer uma previdência privada, e eu fiz. Então, tenho o INSS, tem a previdência privada, procura outras coisinhas para quando surgir a necessidade. Eu pergunto para você, o que você tem feito? Vocês que são mais jovens, comecem uma previdência privada agora. Conversa com Daniel. Começa. Porque se você começar a juntar agora que você é jovem, quando você estiver lá com 50 anos, você já poderá passar a trabalhar só por esporte. Só por satisfação. Agora, se você não fizer isso, você pode chegar lá com os 60, 70 anos, tendo que correr atrás para tirar o sustento básico. Então, mordomia das finanças. Por fim, para a gente encerrar, como o cristão deve utilizar o seu dinheiro na igreja? Contribua com os dízimos, com as ofertas. A mordomia do dízimo é de fundamental importância à vida da igreja. Estava conversando com o Léo, e nós vamos começar a falar mais disso aqui na igreja, porque a igreja está passando dificuldades financeiras, porque os irmãos pararam de trazer os seus dízimos e ofertas. E a igreja enfrenta dificuldade por conta disso. E na sociedade, evitando dívidas, evitando mau testemunho, a fama dos crentes mal pagadores tem se espalhado por aí. Isso é uma vergonha para nós. Uma vergonha pensar que a sociedade enxerga crentes como sendo maus pagadores, evitando os extremos, as dívidas, o materialismo, a vaidade, aprendendo a administrar bem os seus recursos financeiros dentro daquilo que é bom, que é correto, e tendo o controle da sua renda, né? Fazendo uma boa administração, tendo um orçamento, um controle de gastos. Bom, queridos, nós vamos parar por aqui, né? Ficou faltando só o da igreja local. Então, esse não vou falar, não quero atropelar. Mas tem muito a ver dentro disso daqui, de qual
ou de quais são as nossas obrigações enquanto membros da igreja, quais são as nossas tarefas e o que o Senhor espera que nós cumpramos na igreja. Deus nos trouxe, nos chamou para viver em comunidade e deu a cada um de nós responsabilidades dentro disso. Algum comentário ou pergunta final para nós podermos orar? Sim. É, é. Uhum. Sim. Amém, meu irmão. Isso mesmo. Uhum. Sim. Sim. É. Ótimo. Eu tenho muita coisa para falar sobre dízimo, mas eu vou estar falando mais à frente. Mas o que a Adriana falou aqui, não sei se todos lá no fundo ouviram, é, é muito sério. A questão de dizimar não é só porque a igreja precisa, é porque é mandamento bíblico, né? E quem não dizima, ele não está sendo, falando aqui, concluindo aqui, não está sendo um mordomo fiel. Ele está cuidando das coisas do Senhor, cuidando do dinheiro que Deus deu, mas não está cuidando da forma que o Senhor deseja. Então a questão é se você está sendo um mordomo fiel a Deus, administrando da maneira que Ele quer, ou se você está administrando da maneira que você quer. Essa é a questão. Todos esses pontos que nós falamos aqui, questão espiritual, questão do corpo, da saúde, da família, do tempo, do trabalho, do dinheiro, da igreja, a, a,
A conclusão, a palavra final é: você tem cuidado dessas coisas da maneira que Deus quer ou da maneira que você acha que é certo? É essa a questão. Uhum. Ok. Ok. Vamos orar? Pedir o Pedrão que nos conduza numa oração final. Amém. Até mais, irmãos. Que Deus abençoe.